igrejas. A palavra igreja, para nós, na língua do Novo Testamento, e nós temos a sua interpretação ou a sua etimologia como chamados para fora ou tirados para fora, que nós vamos entender como templo no século II depois de Cristo, porque as igrejas do Novo Testamento eram nas casas dos próprios servos de Deus, que iam aceitando a Cristo como Salvador, e aonde estivessem 2 ou 3 no nome de Jesus, já era uma igreja que já estava orando e já estava evangelizando o seu bairro, seus vizinhos, e falando da morte de Cristo e da sua ressurreição. Paulo, quando fora alcançado pelo evangelho da graça de Cristo, ele não foi pessoalmente a essa igreja, mas direciona a ela esta epístola, esta carta, que poderemos dizer que, se tivéssemos, segundo os historiadores, se tivéssemos a Bíblia Sagrada hoje composta por apenas 2 livros, sendo eles um evangelho, o evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, e estivéssemos também com esta epístola, a carta de Paulo aos Romanos, seria suficiente para pregarmos o evangelho em todo o mundo e ganharmos todas as almas para o Senhor Jesus. Primeiro, porque o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele revela o lado humano e divino da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já a carta de Paulo aos Romanos traz como tema central a justiça de Deus pela fé, ela executada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Romanos atinge um público-alvo que eram os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas não aceitavam no seu rol de membros gentios, que também haviam abraçado o evangelho da graça do Senhor Jesus, e eles queriam que esses gentios observassem ainda alguns rudimentos da lei judaica ou da lei mosaica para fazer parte da família de Deus. Portanto, Paulo escreve dizendo para os irmãos de Roma que nem os gregos e nem os judeus eram alvos da graça de Deus, se não fosse pelo grande amor de Deus para com eles e para com toda a humanidade. Doravante, Paulo escreve essa carta exortando, é uma carta, podemos dizer, teológica, do começo dela até o final dela, porque nela Paulo fala de ramartiologia, que é a doutrina do pecado, nela Paulo fala de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, nela Paulo fala de antropologia, que é a doutrina do homem, nela Paulo fala de soteriologia, que é a doutrina da salvação, nela Paulo fala de cristologia, que é a doutrina de Cristo, nela Paulo fala de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ou do arrebatamento. Paulo fala de muitas coisas concernente ao ponto teológico. Paulo foi alcançado por este evangelho e agora anuncia esta palavra e também exorta os irmãos a abraçarem a graça que lhe é proposta na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas há uma indagação no capítulo 6 a respeito desta graça, porque Paulo havia falado que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, na mente daqueles que ouviam a abundante graça onde abundou o pecado, superabundou a graça onde abundou o pecado, na mente daqueles que a ouviam, desejavam então assim: se nós praticarmos mais pecado, mais a graça de Deus vai se revelar sobre a nossa vida. Então Paulo, como pastor, como missionário, como zeloso, como ortodoxo pela palavra de Deus e pelo rebanho de Deus, escreve dizendo: não é isso que eu estou dizendo para vocês. Estou dizendo que aonde o pecado abundou, superabundou a graça, é porque o amor de Deus alcançou o mais vil e miserável pecador. O que Deus quer de vocês é que vocês fujam do pecado. E neste capítulo de número 6, Paulo expressa pelo menos 3 palavras importantíssimas. A primeira palavra é a palavra morte, a segunda palavra é a palavra sepultamento e a terceira palavra é a palavra ressurreição. Neste capítulo, Paulo usa a pessoa de Cristo nessas 3 palavras, dizendo como assim como Cristo morreu, nós também devemos morrer. Assim como Cristo fora sepultado, nós também
devemos ser sepultados, e assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos também na pessoa do Senhor Jesus. Essas três palavras servem como âncora ou como base para aplicar na nossa vida de fé e vida cristã, porque aqueles que nasceram de novo, ou aqueles que vivem o Evangelho da graça, o que desfruta dessa graça, precisa do mínimo dessas três coisas. Primeiro, precisa morrer para este mundo. Segundo, precisa sepultar nas águas do batismo. Terceiro, precisa ressuscitar em novidade de vida para experimentar a plenitude, a graça e o poder do Espírito Santo na sua vida e na vida da igreja. Daí talvez fica aquele ponto de interrogação entre nós crentes salvos em Jesus. Por que que algumas pessoas à noite pula, à noite roda, à noite canta, à noite ergue a mão, levanta o pé, profetiza, mas no dia seguinte nem parece que era o mesmo da noite anterior? Existe uma grande diferença, porque alguns aprendem, outros apegam e olham e falam assim: eu vou fazer igual, mas outros de fato morreram, foram sepultados e ressuscitaram para servir ao Senhor Jesus na sua vida. Paulo, ele usa uma expressão no capítulo 6, no versículo de número 1, e a expressão da palavra é a palavra graça. Essa palavra